Paz e graça, meus queridos. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Hoje, domingo, seria dia de nós estarmos juntos na igreja, celebrando o nome do Senhor. Mas, como todos sabem, nós preferimos optar por hoje fechar a igreja fisicamente, mas vamos aqui tirar alguns minutos para cultuarmos ao Senhor, devido a tudo que está acontecendo. Então, por cautela, nesse domingo nós resolvemos fechar a igreja fisicamente, mas vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus hoje nesse culto online. Então vamos tirar alguns minutos para celebrar o nome do Senhor. Então gostaria de convidar para juntos, desde já agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida e cultuarmos a Deus através de orações, através de louvores e através da leitura das Sagradas Escrituras. Então oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo Nazareno, desde já nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos Te agradecer, meu Pai Celestial, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido e por cada família, Pai Celestial, da Igreja Manancial da Graça e por todas as outras famílias, Pai Santo. Obrigado pela Tua presença, obrigado e obrigado. Que Deus possa Te abençoar neste domingo, que Deus possa Te guardar e Te livrar de todos os males. Eu queria meditar hoje em uma história que eu estava pensando, nesses últimos dias, de uma mulher na Bíblia que é muito pouco citado, ou talvez é muito conhecida, mas pouco citado. Uma mulher que viveu um momento muito difícil, uma mulher que somente o evangelista Lucas fala acerca dela. Somente dos 4 evangelistas, somente Lucas cita acerca dela, no capítulo 7. Então Lucas fala dessa mulher de uma forma bem especial. Então eu queria tirar alguns ensinamentos. É bem interessante que Jesus, após atender a um pedido do centurião de Cafarnaum, onde ele cura ali o servo do centurião, então ele parte imediatamente para uma aldeia chamada Naim. E sem que alguém lhe peça, sem que haja um pedido especial, ele parte para aquela aldeia chamada Naim. E ali mais ou menos a viagem de Jesus dura cerca de 2 dias. Uma viagem ali a pé, cerca de 2 dias. É uma viagem muito cansativa. Ele vai ali com uma grande comitiva com ele, no sentido, muitas pessoas seguindo Jesus e todos os seus discípulos. E é bem interessante que, chegando ali, naquele local, naquela aldeia, na entrada daquela aldeia, Jesus se depara ali com uma outra comitiva, ou com uma outra multidão que acompanhava um cortejo fúnebre. Mas eu queria ler o texto com vocês, o relato de Lucas, também no capítulo 7, aqui a partir do versículo 11. Logo após Jesus ter curado o centurião, ele parte nessa viagem e se encontra com essa viúva. Capítulo 7 de Lucas, verso 11, diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Que coisa maravilhosa. E o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, esse texto aqui relata essa história maravilhosa. E essa história nos traz aqui um ensinamento muito profundo, porque o que eu vejo aqui em especial nessa história é porque algumas coisas, algumas nuances aqui me chamam a atenção nessa história. E uma das coisas que me chama a atenção nessa história é porque, primeiro, Jesus ele sai ali de Cafarnaum
ele se dirige a um outro lugar distante, faz uma viagem longa, sem que ele seja ali chamado para aquele lugar, sem que na história de Lucas, no relato de Lucas, somente Lucas faz esse relato, sem que aquela mulher, pelo menos no relato, faça algum clamor, faça alguma oração, faça algum pedido. Apenas é relatado o sofrimento daquela mãe, daquela viúva. Não é relatado mais nada além disso. Pode ser que ela tenha feito alguma oração, mas o texto não relata que ela fez nenhuma oração. O texto apenas relata o sofrimento dela. O texto não relata nem que ela tinha um nome, não relata nem o seu nome. Só relata que ela era uma viúva. E nós sabemos que uma mulher viúva, naquelas condições, naquela época em Israel, era algo muito difícil. Então, uma mulher viúva, e o texto diz que ela tinha o seu filho único. Então ela já não tinha marido, agora perderam o seu filho único, o seu único arrimo de família. Então agora essa mulher estava sozinha, desamparada, não tinha mais família, não tinha filho, não tinha marido, e agora também não tinha mais um arrimo de família. Então o que essa mulher ia fazer da vida agora? Ela seria agora desprezada pela própria população do lugar. Era uma cidade pequena, uma aldeia pequena. Naim era uma aldeia pequena. Então o futuro dessa mulher, o que tinha pela frente para essa mulher, era um futuro muito difícil, era um futuro muito comprometedor, um futuro de grande sofrimento. Era o que ela podia enxergar pela frente. Então, além da perda do seu filho único, que ela já estava sofrendo, então o que ela poderia enxergar pela frente era algo tenebroso, era algo muito terrível. Mas eu não vejo aqui Lucas relatando que ela fez um clamor, que ela fez uma oração. Isso me chama muito a atenção, porque não há uma oração, não há um clamor. Mas, no entanto, Jesus vai ao encontro dessa mulher. Jesus vai em socorro dessa mulher. E quando ele chega lá, ele já tem essa mulher, ele já vai e move-se de íntima compaixão por essa mulher. Porque ele sente o sofrimento dessa mulher já mesmo antes de chegar lá. Porque é como se ele já soubesse o que essa mulher estava passando. De fato, Deus conhecia essa mulher. Mas nós estamos falando aqui que Jesus parece que ele sai logo depois de curar o servo do centurião. Imediatamente ele se dirige com a missão de se encontrar com essa mulher, sem que ela saiba que teria um encontro com o Salvador, com o Senhor da vida. Ela ia agora num cortejo fúnebre, carregava agora, junto com a multidão, o seu filho num caixão para ser enterrado. Seu filho aí já um rapaz, disse que por volta de 20 e poucos anos, né? Segundo os estudiosos, disse que ele tinha por volta de 20 e poucos anos, mas o seu único arrimo de família. E agora essa mulher estava em profundo desespero, mas ela tem um encontro agora. E há um choque agora nesse encontro. Uma multidão que vinha com Jesus, vinha em êxtase de grande alegria pelos milagres que Jesus vinha fazendo pelo caminho. Ele acabara de curar o servo do centurião. Um grande milagre havia, fora os outros que tinham acontecido. Então uma multidão profundamente alegre. E uma outra multidão se encontra com essa multidão. Uma multidão profundamente triste, consternada, que carrega agora um defunto, que carrega agora um morto. Uma multidão agora que se compadece junto com aquela viúva da aldeia chamada Naim. Uma multidão que está profundamente triste e consternada junto com aquela mulher, que presta solidariedade àquela viúva, que perdera o seu único filho. E Jesus se encontra e se depara com aquela mulher. O texto de Lucas, capítulo 7, diz que, no verso 13, que Jesus, vendo-a, se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. É como se Jesus estivesse dizendo a ela: mulher, chegou agora o fim do seu sofrimento. A sua dor agora
está acabando nesse exato momento. Eu estou tirando a sua dor agora. Estou colocando no lugar da sua dor o bálsamo da alegria. E Jesus se aproxima daquele caixão e toca no esquife daquele caixão. E todos que carregavam aquele caixão pararam e se afastaram. E Jesus toca naquele rapaz. Imediatamente, quando Jesus toca nele, o jovem, ele se levanta. O jovem vive novamente. Ou melhor, o jovem vive e ele diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, aquele que estava morto, imediatamente se levantou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos começaram a glorificar a Deus, pois de todos se apoderou o temor, porque todos disseram: um grande profeta se levantou entre nós. Mas não era um grande profeta que tinha se levantado entre eles. Ali estava o autor da vida. Ali estava o Senhor da vida. Ali estava o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E isso que me chama a atenção. Me chama a atenção que não havia um clamor. Isso eu faço até uma comparação. Deus, ele trabalha de forma assim tão misteriosa que às vezes nós não compreendemos a forma que Deus trabalha. Quando eu vejo a história da mulher cananeia, aquela mãe que chega diante de Jesus Cristo, que o próprio Lucas relata também, e ela clama pela vida da sua filha, que está horrivelmente doente, endemoniada. Ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vem gritando atrás de Jesus. E Jesus faz como que não estivesse ouvindo aquela mulher, ao ponto dos discípulos se incomodarem e falar: Senhor, despede, porque vem gritando. É como se ele não estivesse nem aí para a oração dela, mas ele estava testando a fé dela. Mas aqui, essa mulher não faz nenhuma oração, pelo menos não é um relato que ela fez uma oração, que ela fez um clamor, apenas que ela estava sofrendo. Mas lá no relato da mulher cananeia, havia um clamor constante, havia uma mulher gritando e pedindo misericórdia. E Jesus, no entanto, pelo contrário, ele até faz de conta que não está ouvindo. E aqui, no entanto, parece que não havia nenhum clamor, mas apenas um sofrimento. E ao invés disso, ele vai ao encontro dessa pessoa. E vai lá e vê a compaixão dela e atende ela sem que ela peça ajuda. E no entanto, da mulher cananeia, ela clama e ele se demora em atender, até para testar a fé dela. E eu fico às vezes me perguntando por que que Deus trabalha dessa forma, de forma tão misteriosa. Talvez nós não vamos encontrar uma explicação para essas coisas, porque Deus trabalha de fato por caminhos misteriosos. Deus, ele anda, ou ele nos manda o milagre por caminhos misteriosos. Por caminhos que muitas vezes nós não compreendemos. Mas fato é que Deus, ele sempre vai mandar o socorro para aqueles que nele confiam. E que há também várias formas de oração, várias formas de clamor. Embora essa mulher não tivesse aqui um clamor oral, uma oração vocal, uma oração oral, havia uma oração de compaixão, oração de alma, de sofrimento. Havia uma oração na alma dela, o sofrimento dela clamava, ao ponto de Jesus, logo após curar o servo do centurião, fazer uma caminhada de 2 dias para chegar até ela, sem que houvesse um clamor oral, mas havia um clamor de alma. É aquilo que diz o salmista: por que te abates, ó minha alma? Às vezes a alma da pessoa está clamando. Às vezes não há uma voz clamando, mas a alma está clamando. Aquela oração que Ana fez. A Bíblia diz que o sacerdote não ouvia mais a voz de Ana, mas a
A alma de Ana clamava pedindo um filho. Porque a dor era tamanha, o sofrimento daquela mãe que queria ser mãe era tamanha que não havia mais forças para que a sua voz fosse ouvida, apenas ela balbuciava. Mas, no entanto, a alma clamava. Foi quando Deus chegou para Moisés e falou para Moisés, quando ele se aproximou para ver o mistério da sarça ardente, o mistério da sarça que não era consumida pelo fogo. E ali Moisés observava aquilo, e então ele ouve a voz de Deus. E então Deus fala com ele: Moisés, tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto. E agora eu desci para resgatar o meu povo. No entanto, aquele povo não conhecia Deus. No entanto, aquele povo já tinha mais de 400 anos que não ouviam a manifestação de Deus. Ao ponto de Moisés, quando Deus fala que vai o enviar, Senhor, tudo bem, depois dele fazer diversas recusas, eu irei, mas se eu for, eles vão me perguntar quem me enviou. Quem foi que te enviou? Porque eles não sabem quem é o Senhor. E Deus fala para ele: você vai dizer para eles que eu sou o que sou. Este é o meu nome. Ou seja, há orações que partem da alma, do sofrimento, da dor, sem que haja, na realidade, uma voz, um relato oral, mas apenas uma oração de alma. E é isso que eu queria falar para vocês nesse domingo. Tem muita gente que está sofrendo. Igreja do Senhor, tem muita gente que está balbuciando. Tem muita gente que está orando através do sofrimento, através da dor. Tem muita gente que está orando como aquela viúva. Mas Deus está se movendo de íntima compaixão. Jesus Cristo está se movendo de íntima compaixão, como se moveu em direção àquela viúva. Eu quero dizer para você que está sofrendo, que talvez não tenha mais forças para clamar, que talvez não tenha mais forças para erguer a tua voz, que Deus não se esqueceu de você, que Deus não virou as costas para você, que Ele está olhando para você, que Ele está nesse momento atento à oração que você está fazendo, mesmo lá no profundo da sua alma, mesmo que você não saiba orar, que de fato nós não sabemos orar. O apóstolo Paulo diz que nós não sabemos como orar, como convém, mas o Espírito Santo, ele conduz as nossas orações a Deus como convém. E é o que aconteceu aqui. Jesus foi até uma mulher sem que ela clamasse, sem que ela pedisse, mas ele foi movido de íntima compaixão pelo sofrimento e a dor daquela mãe. Mas ele deu a alegria àquela mãe. E ele vai dar a alegria a você. Esse sofrimento vai passar, essa dor vai passar. Eu quero que você entenda isso. Essa dor vai passar. Eu quero que você peça a Deus, confie em Deus, que no momento oportuno a vitória vai vir. Eu queria, em nome de Jesus Cristo, hoje, domingo, orar com vocês, clamar com vocês, pedir a Deus que Deus possa nos encher da sua graça. Eu queria convocar toda a Igreja Manancial da Graça para que neste domingo nos uníssemos numa força de oração, de poder de fé, em um nome do Senhor Jesus, uma corrente forte de oração, para abençoar uns aos outros e aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam, os nossos irmãos em Cristo e aqueles que não são nossos irmãos ainda, para que Deus os proteja, para que Deus os guarde, para que Deus os livre de todos os males, para que Deus os arranque das garras da morte, para que Deus os arranque
das veias, dos hospitais, aqueles que estão lá nas camas dos hospitais, morrendo. Que Deus tenha misericórdia, que Deus dê forças e que Deus dê vida, em nome de Jesus. Então eu queria convidar toda a igreja a orar e durante toda essa semana a jejuar, a clamar. Eu queria pedir aos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para que nós venhamos orar unidos nessa fé. Então eu queria te convocar para isso. Vamos levantar um clamor agora em favor de todas essas pessoas, da sua família, da minha família, da família dessas pessoas, dos nossos vizinhos, em nome do Senhor Jesus. Porque essa é a verdadeira missão da igreja. Então vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor nessa hora. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós oramos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor nessa hora, Pai, por todos os meus irmãos e irmãs, todas as famílias da Igreja Manancial da Graça, pelos nossos vizinhos, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, parentes, pelos nossos conhecidos e não conhecidos, por aqueles que estão acamados agora no leito hospitalar, por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que estão prestes a perder os seus empregos, por aqueles que fecharam os seus comércios. Pai, que o Senhor possa ir agora ao encontro dessas pessoas, a fim de fazer um milagre na vida delas. Pai, nós precisamos, em um nome do Senhor Jesus, de um milagre. Somente um milagre pode mudar essa situação. Não pode ser apenas uma bênção, tem que ser um grande milagre. Um grande milagre para mudar o contexto dessa história. Pai Celestial, o Senhor mudou a história lá no Egito. Todo o povo estava morrendo no Egito. Havia, meu Pai Celestial, profunda tristeza no Egito. Todas as terras do Egito havia dor e sofrimento, havia morte. Mas nas terras de Gósen, aonde o povo de Deus habitava, havia alegria. Pois aonde havia a marca do sangue, a morte não adentrava. Na terra de Gósen, aonde havia a marca do sangue, havia paz. Na terra de Gósen, aonde havia nos umbrais das portas a marca do sangue, o anjo da morte não podia adentrar, porque ali havia vida. Que haja, meu Deus, a marca no sangue, do sangue de Cristo, na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida desta mãe, na vida deste filho, na vida dessa pessoa que talvez até perdeu a esperança devido à dor e o sofrimento. Que o Senhor possa resgatar, levantar, que o Senhor possa agora, em nome de Jesus Cristo, fazer um milagre. Nós te pedimos, em um nome de Jesus, neste domingo, que esta pessoa alcance um milagre na vida dela, na família dela. Que os seus sonhos, Pai, venham ser reavivados, reanimados e restabelecidos. Que a graça e a misericórdia do Senhor possa agora rejuvenescer a alma dessa pessoa. Que ela seja agora, em nome de Jesus Cristo, abençoada. Que esta família seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe todos vocês neste domingo. Que vocês tenham um domingo, um restante domingo maravilhoso, uma semana muito abençoada. Se cuidem, meus queridos. Cuide ou cuidem um dos outros. Tenha amor uns pelos outros. Tenha sabedoria e saiba que o Senhor tem cuidado de nós. Fique com Deus, tenha uma semana muito abençoada, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E saiba, a Igreja Manancial da Graça, cada membro precisando, ligue para mim,
Eu estou à disposição de vocês. Fique com Deus. Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus.